Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas. E você não estranhe a indumentária, porque ela é uma indumentária, é uma camiseta em homenagem à entrevistada, porque eu vou conversar com ela na casa dela e comigo na minha casa, porque os dois, obedecendo às determinações das autoridades de saúde pelo mundo afora, eu vou conversar com Marta Sobral, a fenomenal pivô da nossa seleção de basquete, que foi, anote aí, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 91, em Havana, nas barbas de Fidel Castro, que foi medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, que foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, que foi campeã mundial de basquete na Austrália, campeã mundial de basquete na Austrália, quando a seleção brasileira derrotou a americana na semifinal por 110-107. E as chinesas, na final, por 96-87. Marta Sobral, prazer enorme te rever. E te perguntar, você já entrou no fuso de Brasília ou continua no de Tóquio? Acho que eu estou começando a entrar no fuso do Brasília. Oi, Juca, prazer estar conversando com você, viu? Você conhece muito bem a gente, estava aí há muito tempo juntos, conhece de longas datas, né? É um prazer estar conversando aqui com você. Adorei a camiseta, tá linda a camiseta da quadra de basquete. Eu já estou começando a entrar no fuso de Brasília, porque eu coloquei o relógio para despertar. Eu nunca imaginei que a gente ia fazer isso, né? Que o pessoal fala, Marta, nossa, eu colocava o relógio para despertar para assistir vocês, nossa, brigava com você, te xingava. E hoje eu me via colocando o relógio para assistir jogo de vôlei, de basquete, assistir a natação, assistir atletismo, olha, assisti tudo, judô, ginástica, olha, Juca, foi maravilhoso, adorei assistir todos. O melhor, né, Marta, eu não sei se é o melhor ou o pior do ponto de vista da saúde da gente, é que agora, dia 24 de agosto, começam as Paralimpíadas, né? E a gente vai voltar para o outro fuso, né? Com certeza, meu relógio já está lá separado, porque eu vou assistir do mesmo jeito, porque eu gosto, sabe? Eu tenho amigos que vão jogar basquete, que vão participar dos jogos, então eu quero estar assistindo todo mundo também. Não tem que deixar de desprestigiar esse pessoal que está indo para as Olimpíadas, Paralimpíadas, né, Juca? Que balanço que você faz, Marta, da nossa participação nas Olimpíadas? Bem, a nossa participação foi excelente, né? A gente teve o maior número de medalhas em todas as competições de Olimpíadas, mas eu acho que a gente não tem que ficar contente com isso não, né? A gente está muito atrás de tudo de outros países. A gente está feliz por ganhar 21 medalhas e os Estados Unidos tem mais de cento e poucas medalhas. Você acha que a gente é para ficar contente com isso? Acho que o nosso trabalho ainda tem muito a desejar. Parabéns para os nossos atletas. Acho que eu sei como que é disputar uma Olimpíada, como é chegar numa Olimpíada, o trabalho que se tem, a dedicação que se tem. Teve gente que não teve condições de treinar, a gente já passou por situações de não ter condições de treinar, sabe? Mas a gente luta, atleta é guerreiro, o brasileiro é guerreiro, e eu vi a superação de todos esses atletas brasileiros. Mas o Brasil em geral, o COB, eu acho que ele não tem que contentar só com essas 21 medalhas, a gente pode muito mais. E tem muito potencial, né? Mas também a gente tem que pensar que essas pessoas que disputaram as Olimpíadas hoje vão disputar de Paris, mas tem outras Olimpíadas, sabe? Tem que ter mais jogadores, atletas para substituir esses que estão aqui, né? Novas gerações.
que é o que faz a China, os Estados Unidos, a Austrália, que fazem outros países, e a gente está muito atrás. Você tem uma explicação, Marta, para a diferença de resultados que os nossos atletas obtêm nas Olimpíadas, comparado com os resultados nas Paralimpíadas, onde o Brasil virou potência? O que explica Eu acho que, isso? eu acho assim, eu acho que o pessoal tem um olhar um pouquinho melhor, espero, né, Juca, para as Paralimpíadas, porque o pessoal vem com mais medalhas, eles se dedicam do mesmo jeito, a dedicação é a mesma, o trabalho é o mesmo, mas eu acho que as pessoas são um pouco mais focadas, eu acho, nas Paralimpíadas pelas condições, não sei, desculpa estar falando alguma besteira, mas eu acho que é diferente a Paralimpíadas com em relação a medalhas. Nós somos os maiores campeões de medalhas, a gente ganha mais medalhas na Paralimpíada do que na Olimpíada, né? Não sei se eu falo besteira, mas é difícil explicar, né? Porque que numa competição você ganha mais e outra você ganha menos, né? Se o objetivo é a Olimpíadas, é a Paralimpíadas, não dá para entender, desculpa. Me conte uma coisa, Marta, que as pessoas têm curiosidade em saber. O que você faz hoje? Bem, hoje, por enquanto, né, Júlia, com a pandemia, está difícil para todo mundo. Eu sou palestrante, eu faço clínicas. Até antes da pandemia, eu tinha um projeto social em Heliópolis. A gente teve que parar tudo, né? Primeiro em Heliópolis por causa do Instituto Lance Livre. A gente parou por causa de patrocínio, de apoio. A gente está bem carente em relação a isso, principalmente no segundo, terceiro setor. Num projeto social que a gente faz, é difícil a gente arranjar patrocinadores e alguém que queira ajudar essas pessoas, essas crianças, esse projeto. E estou parada, né, Juca? Até voltar, né, o normal, porque nós que somos ex-atletas, que fazem palestras, o pessoal da cultura, do teatro em geral, esses artistas que dependem de público, de pessoas, que a gente faz muita aglomeração, não tem jeito. Acho que vai demorar um pouquinho para voltar ao normal. Espero que não Quer demore dizer, tanto, porque tá o difícil. Instituto Lance Livre, no momento, está parado. Exatamente. Que pena, que É uma pena. pena, porque a criançada de Heliópolis, que essa Olimpíada, com certeza o pessoal deve ter feito alguma atividade para poder assistir, né? Cada um na sua casa, mas brincando, vendo como que é as Olimpíadas. A gente conversava muito com eles, né? Não é que vocês tenham que chegar a uma Olimpíada, mas que vocês conheçam o que o esporte proporciona na nossa vida. Porque nem todos que começaram a jogar basquete ou fazer outro esporte conseguiram ir para uma seleção. Mas tiveram outros caminhos, foram ser professores, foram ser fisioterapeutas, foram ser preparadores físicos. Então a gente tem que pensar nas crianças em relação a isso para o esporte. Não é que elas vão ser um atleta de alto rendimento ou um alto nível, mas vai ser uma pessoa melhor. Isso é que a gente acha pelo Instituto Lance Livre. Pois é, aliás, Marta, você tem noção do quanto atletas como você acabam servindo de exemplo para muita gente? Responda, veja o depoimento e a pergunta do Alex Minuim. O Alex Minuim, que é presidente da Anatorga, Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Olá, Marta, tudo bem? Eu sou Alex Minuim, presidente da Anatorg, Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil. Fiquei muito feliz em você estar sendo aí entrevistado por esse grande jornalista que eu admiro muito, que é o Juca Kfouri. Aliás, um forte abraço, Juca. E quero dizer para você, Marta, que eu tenho te acompanhado há muitos anos, sobretudo no que diz respeito às suas 3 participações nas Olimpíadas, que você saiu vitoriosa. Saiba que as suas vitórias, as suas conquistas dentro da quadra e fora da quadra me auxiliou e me ajudou muito. Muitas das vezes os atletas mal imaginam o quanto a vitória deles tem reflexo na nossa sociedade. E eu sou fruto das suas vitórias. Aproveitando o ensejo, eu queria saber da sua pessoa quais as dificuldades que você enfrentou, tem enfrentado após as participações nas Olimpíadas. Forte abraço, viu? Sucesso sempre na sua carreira. Tchau, tchau. Valeu.
Ah, que legal. Obrigada, Alex Minduim, pela pergunta, pelo carinho. A gente realmente não tem noção da transformação que a gente faz na vida dessas pessoas. A gente acha que a gente faz pouco, sabe? Mas na verdade quem recebe todo esse carinho somos nós, atletas, o reconhecimento dessas pessoas. Fico feliz de poder ter ajudado o Alex Amendoim de alguma forma, de inspirá-lo de alguma forma. Fico feliz e um grande abraço para ele e muito obrigada pelo carinho mesmo. Em relação à pergunta dele, é difícil, né, com essa pandemia, a gente fazer alguma coisa. Quando a gente ganha a medalha, a gente acha que a medalha vai mudar totalmente a sua vida, né? A gente tem essa medalha, aliás, eu estou com as minhas duas medalhas aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é de Atlanta, né, de 96, e essa aqui é de Sydney. Elas representam muito para mim, elas valem ouro as duas. Mas depois que a gente ganhou medalha, a situação nossa não mudou tanto, né? Em relação a patrocínio, na época a gente jogava, a gente sempre teve dificuldade com patrocinadores para as equipes. Cada ano diminuía o número de participantes, de clubes participantes. Então, a gente sonha com uma medalha olímpica, mas ela realmente, depois que a gente tem essa medalha, parece que nada mudou, parece que continuou do mesmo jeito. Eu não sei se para outras atletas, se para outras modalidades teve uma mudança muito drástica, uma mudança muito grande, né? Mas para mim, eu amo essas medalhas, elas são a história da minha vida, a gente demorou muito para conquistar, então a gente tem que valorizar muito essas medalhas, mas hoje eu não mudou nada em relação à nossa, os anos passados, né, com ela que a gente ganhou. Então, ô Marta, se eu não estou enganado, você andou participando de administração municipal em Santo André, não andou? Sim, fui secretária de Esportes e Lazer aqui em Santo André. E como foi essa experiência? Olha, Ju, que eu adorei, eu gostei Ah, muito, mas você sabe que é difícil trabalhar no órgão público quando você não acha que o esporte é importante, como o país todo, né? O pessoal não acha que o esporte é importante. Então, geralmente, as verbas, não era muito para o esporte, pelo contrário, toda vez que ia fazer um planejamento, o esporte e o lazer sempre ficava em terceiro, quarto, quinto plano. Lógico, a gente tem que pensar na saúde, tem que pensar na educação, na moradia, sabe? Mas eu acho que é importante também dar para essas pessoas um lugar de lazer, onde eles podem fazer uma atividade, não que eles vão ser um profissional da área, mas que a gente possa fazer atividade não só para as crianças, mas para os maior idade, né? Que a gente fala, tem que ter um espaço. E na prefeitura, eles não. É difícil trabalhar, sabe? Por mais que eu fui convidada pela administração, foi muito importante para mim. Fui a primeira ex-atleta negra, mulher aqui na cidade a ser uma secretária de esporte. É muito importante, não só para mim, mas para a geração que estão vindo aí, que é possível chegar a um cargo público, porque a gente fala que é sempre alguém que chama, alguém que está ali, que é a padrinha, né? E quando eu vim para cá, eu vim pelo meu currículo como ex-jogadora de basquete, uma pessoa que mora e vive em Santo André, sempre defendi Santo André, minha cidade, sempre voltei aqui em Santo André, por mais que eu tenha ido para outra cidade, sempre vinha para voltar aqui em Santo André. Então, quando eu recebi o convite, o pessoal sabia que eu era da área do esporte, que eu não adianta colocar uma pessoa do esporte para fazer trabalho na área da Secretaria de Saúde, que não tem como fazer isso, né? Então, colocaram uma pessoa do esporte para fazer a Secretaria de Esporte. Foi bacana, aprendi muito, a gente leva muita cabeçada, muita pedrada. As pessoas acham que é fácil você chegar aqui e pedir apoio para a prefeitura não tem dinheiro, é difícil a prefeitura ter dinheiro para fazer alguma coisa sem ter planejamento certo. E às vezes as pessoas vêm, ai, professora Marta, a gente quer o patrocínio para fazer tal evento, e às vezes a gente não consegue arranjar esse patrocínio. Que a prefeitura não tem muita espécie, né? Geralmente faz parcerias com ônibus para poder levar para viagem, faz parcerias com algumas outras entidades para poder fazer o trabalho. Mas fora isso, a prefeitura geralmente é um pouquinho falida, né? Não falo só de Santo André, mas a maioria das prefeituras. E acho que tem que ter um olhar muito maior, porque a prefeitura tem que dar esse apoio
para quem está trabalhando ali, né, como secretário de esporte ou secretário de qualquer área da prefeitura. E dar condições para trabalhar, porque espaço tem aqui em Santo André, a gente trabalhou bastante em praças abertas, é muito bacana ver a praça sendo usada, né, que a gente quer que as pessoas usem as praças. Então, foi um trabalho bem árduo, mas eu adorei, queria voltar de novo a trabalhar em prefeitura, é muito bom, a gente aprende bastante, sabe? É bem gratificante, eu gostei. Você tocou num aspecto que diz muito respeito ao desempenho das atletas brasileiras agora em Tóquio, ao se referir ao fato de você ser mulher e negra e ter ocupado a Secretaria de Esportes de Santo André. Das 21 medalhas nossas, 9 foram conquistadas por mulheres. Em regra, tirante as 2 do tênis, mulheres da periferia. Como é que você olha para isso, Marta? Eu acho que as mulheres da periferia, elas são, não estão desmerecendo nenhuma mulher. Eu acho que a gente tem que olhar para as mulheres negras, brancas, indígenas, todas elas têm o seu valor. Eu acho que as mulheres da periferia, eu também sou da periferia, sabe? Quando a gente entra para uma modalidade esportiva, quando a gente faz alguma coisa que fala assim, que a gente quer mudar de vida. A maioria dos atletas, jogadores de futebol que saem de periferia, o que eles querem? Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Porque quem vive em comunidade, todo mundo sabe como é que é. São lugares pequenos, apertados, que não tem condições mínimas de higiene. A gente sabe que ali é difícil. Então, qual é o caminho? Se você não tiver uma escola perto que você vai estudar e o seu pai acredite que o estudo vai te levar a algum lugar, ou então o pessoal se dedica a tanta modalidade esportiva. No meu caso, eu fui para o basquete, a Daiane foi para a Andressa foi para a ginástica. Então, a gente tem que ver que elas querem mudar a vida delas, né? Tanto que meus pais, no comecinho, eles não davam apoio. Você vai ser jogador de basquete, tem que pagar para a gente rir. Eu falei assim, não é, eu vou conseguir. Então, eu lutei muito para conseguir chegar onde eu cheguei, até mesmo dentro de casa, que a minha mãe acreditava e meu pai não, né? Naquela época, meu pai não acreditava muito que o esporte podia mudar a nossa vida. E graças a Deus, Ju, que a gente está vivendo hoje, todos os meus irmãos jogaram basquete, você sabe disso. Quem não teve seleção brasileira chegou perto, meus sobrinhos não tentaram, que são muito ruins, mas graças a Deus todos eles sabem que o esporte é bom, é importante, e que eu estou aqui, eles estão aqui junto comigo, graças ao esporte que eu consegui levar uma vida melhor para todos eles, que é o caso desses atletas, nossas atletas, mulheres de periferia, que elas lutaram para quê? Para chegar uma seleção brasileira, conquistar uma medalha e mudar a vida da sua família, porque com certeza é isso que todos querem, mudar a vida da sua família, principalmente quem está em periferia. Marta, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Eu estou conversando com Marta Sobral, a nossa medalhista olímpica, a nossa campeã mundial de basquete em 94 na Austrália. Eu converso com Marta e tenho uma pergunta que vem da presidenta do PT de Guarulhos, Silvana Kaprowski. Olá, Juca. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje fazendo uma pergunta à nossa querida Marta. Meu nome é Silvana Kaprowski, eu sou diretora do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região e atualmente presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Guarulhos. Estou muito feliz em fazer essa participação porque entendo que no momento que nós estamos hoje, no meio de uma pandemia, aconteceu uma Olimpíada. E toda a Olimpíada, ela sempre traz uma mensagem para toda a humanidade. E eu queria saber de você, Marta, qual foi a mensagem política que essa pandemia trouxe para toda a humanidade? Eu fico muito contente em você ter representado todas as mulheres, porque nós precisamos de mulheres em todas as instâncias representando todas nós. Um grande beijo, estamos juntas. Estou aqui, esperando a sua mensagem para nós,
nessa pandemia e desta Olimpíada. Grande beijo. Ah, que linda! Obrigada pelo carinho. Fico feliz de falar com você, viu, Sil? Nossa, essa pandemia deixou a gente bem chateada, né? Porque eu queria mesmo que essa pandemia não tivesse existido, para que todos os atletas, que todas as pessoas que gostam do esporte, que gostam de Olimpíada, pudessem estar aproveitando, curtindo. Só que, infelizmente, eu também fiquei preocupada com essa Olimpíada por causa dessa pandemia. O que ia acontecer com esses atletas, né? Porque é um risco muito grande, a gente viu alguns casos lá. Eu achei que não seria legal fazer essa Olimpíada, por mais que eu tenha assistido, que eu tenha torcido, que eu tenha acordado cedo, como todo mundo, né, a maioria dos brasileiros, mas eu achei que era muito difícil, porque tinha que se preocupar com a integridade física de cada atleta. Imagina um atleta que foi para um lugar que estava muito quente, além do mais, atleta que passaram mal, atleta que se prepararam muito fragilmente, porque não tiveram condições de se treinar. Então fica difícil, a gente gosta da competição, mas ao mesmo tempo fica preocupado com a condição dos atletas, né? Sabe que estava numa bolha, mesmo sem essa bolha foi furada, né? Porque teve atletas que foram pegos com o Covid. Mas eu fiquei feliz com o desempenho dos nossos atletas, pela dedicação dos nossos atletas. Eu acho que a gente tem muito a melhorar, muito a acrescentar, muito que apoiar, sabe? A gente não pode deixar agora que os atletas já ganharam a medalha, tem mais Olimpíada pela frente, tem mais campeonatos pela frente. Então a gente tem que realmente abraçar esses atletas com todo carinho, os que ganharam medalha e todos que não ganharam medalha também, né? Porque acho que todo mundo está na mesma condições, está no mesmo está na mesma bolha, então tem que abraçar todo mundo. Então acho que nós, como brasileiros, tem que dar o carinho e atenção para todo esse pessoal que chegaram das Olimpíadas e que vão para as próximas Olimpíadas. Então, você sabe que eu estou exatamente na mesma posição que você, né? Eu, inclusive, nas minhas colunas escritas, me referia às Olimpíadas como a Tóquio Vide 21. Porque preocupado também, e preocupado com a mensagem que passa, né, Marta? Porque, de alguma maneira, ao você realizar as Olimpíadas, é como se estivesse dizendo para o mundo, ó, gente, está tudo bem. Por mais que não tivesse torcida, por mais, né? Mas você normaliza uma situação que a gente sabe de normal ainda não tem nada. Estamos ainda enfrentando um baita de um risco, né? Precisando vacinas e precisando enfrentar todas as decorrências da pandemia. A fome que está instalada no Brasil, o desemprego, né, que esse governo não consegue debater e resolver. Te pergunto, em relação ao nosso esporte, ao basquete especificamente, o que está acontecendo no nosso basquete, Marta? Que o feminino não foi, que o masculino de novo não foi. Nossa, para quem tem a tradição que nós temos de Marta, de Janete, de Paula, de Hortência, de Amauri, de Vlamir, de Rosa Branca, de René, de Ubiratã, de Marcel, de Oscar, de tanta gente. O que está acontecendo com o nosso basquete, Marta? Olha, Juca, eu fico triste mesmo de ver a nossa seleção, tanto o feminino quanto o masculino, não ter participado de Olimpíada. É tão difícil. Quando o feminino participou, foi em 92, foi a primeira vez que nós participamos de uma Olimpíada. É maravilhoso. Então a gente treinou para conquistar as próximas Olimpíadas, né? Trabalhamos com carinho para poder participar das próximas Olimpíadas e dos próximos Pan-Americanos. Eu acho que a gente tem que fazer uma manutenção, né, dessas criançadas que estão vindo aí, elas têm que se dedicar mais. A gente tem que fazer renovação, não existe. Não existe o esporte se não vem uma nova geração. Então a geração nossa ainda está muito fraquinha. Aí eu estava vendo o resultado do Sub-19 agora, que elas estão disputando um campeonato, é muito abaixo de outras seleções. Então a gente tem que ver o que as outras seleções estão fazendo para melhorar o nosso. Porque a gente fala que copia as coisas boas, então eu vou copiar coisas boas. Se a seleção do Canadá está indo bem, da Argentina está indo bem, dos Estados Unidos nem se fala, a gente tem que ver, fazer um intercâmbio maior, olhar nossas crianças. A gente tem que começar, para ter esses também, né, Juca, renovação nas modalidades esportivas, eu não falo só do basquete,
A gente tem que começar com as crianças, né? Ter o colégio, que trabalhar nas escolas, ter esporte na escola, para ter renovação, para ter elementos para disputar uma seleção brasileira, no caso. O basquetebol feminino não foi para a Olimpíada por quê? A nossa geração está muito nova ainda para poder pedir mais afinco, né, para ter mais cobrança. Elas são muito novas para ter esse tipo de cobrança. Eu acho que tem que trabalhar mais. Trabalhar mais. O masculino tem jogadores fora de séries em outros países jogando na NBA. E quando chega aqui no nosso país, eles jogam bem, mas o resultado é muito fraco. Então a gente fica triste por isso. Porque eu queria, na verdade, estar vendo o Brasil jogando uma Olimpíada agora em Tóquio, né? Tanto feminino como masculino. Acho que a nossa renovação está muito lenta e o trabalho de base está muito lento e tem que trabalhar para que essas crianças, né, esses adolescentes cheguem a uma categoria adulta para poder disputar os Pan-Americanos da vida, as Olimpíadas da vida, que a gente está precisando de basquetebol feminino brasileiro nas Olimpíadas e o masculino também. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal, porque você fez referência aos as americanas, então nem pensar. Primeiro, olhando para a tua história, qual dessas medalhas que você tem, a de prata olímpica, a de bronze olímpica, a de ouro do PAN em Cuba e a de ouro no Mundial, ganhando das americanas, qual é? Alguma delas tem mais valor para você ou elas têm o mesmo valor as quatro? Eu tenho que te pedir desculpa, Juca, e corrigir uma coisa de vocês aí. Eu fui campeã pan-americano e não fui para as Olimpíadas. 94 eu não estava no Mundial. Naquele ano de 94 eu tinha feito uma cirurgia, né, que eu tinha disputado o campeonato brasileiro. Eu fiz uma cirurgia e eu não estava, tanto que a tia Neca, né, a falecida mãe da Paula e da Branca, ela me ligava à noite para dizer: Marta, essa medalha também é sua porque você trabalhou todos esses anos e na hora, né, quando o pessoal fala, na hora de comer um pedaço do queijo, você não estava. Mas eu fui representada pela minha irmã Leila, que jogou muito bem, muito bem. As meninas se saíram muito bem, eu acordava de madrugada para assistir, lógico, né? Não tinha como eu não acordar e assistir o jogo da seleção brasileira. Quando elas ganharam dos Estados Unidos, na final, assim, que eu falei, eu tenho que passar para os Estados Unidos, porque a nossa pedra no sapato sempre foi as americanas. E quando ganhamos, né, eu falo ganhamos porque eu acho, sim, que eu faço parte dessa medalha. Não tem a medalha comigo, mas eu faço parte dessa geração de luta, de conquistas, né, que não foi fácil para a gente chegar nessa seleção. Ô, Marta, deixa eu te interromper. Você não me corrigiu, não. Eu é que vou te corrigir. Porque para todo mundo que gosta de basquete, que conhece basquete, sabe que você é tão campeã mundial na Austrália como as 12 meninas que foram. Porque você estaria lá, obviamente, como titular, não fosse a cirurgia, e colaborou para que aquela campanha chegasse aonde chegou. Então, eu que te corrijo. Eu não sei se você não sabia que não fizeram a gentileza de fazer uma medalha para você. Mas você é medalhista, campeã mundial, sim, senhora. Não aceito que você não seja. Eu até queria uma medalha dessa para colocar junto com as minhas outras, sabe, Juca, do Mundial. Mas, infelizmente, ainda não tenho ela. Mas a Leila tem, eu olho, vejo, eu acho ela linda. Mas, assim, eu trabalhei com as meninas durante muitos anos. Eu joguei pela seleção brasileira há 24 anos, não foi pouco tempo, né? Então, no ano que eu não fui para o Mundial, eu falei, não, se não vai para o Mundial, não joga, não, você não faz parte daquele elenco. Então, eu sempre falei para as pessoas, não, gente, eu não participei do Mundial, eu não estava em cirurgia, me recuperando. E ninguém nunca fez o que você fez, de falar assim, não, você fez parte daquele elenco durante muitos anos e você faz parte, mesmo sendo a 13ª fora da quadra, né, estando no Brasil, você faz parte. Fiquei feliz e obrigado pelo seu carinho, viu, Ju? Só você mesmo para fazer isso para mim. Fiquei emocionada. Olha aqui, agora, ainda continuando no plano pessoal. Aí, em 96, fomos jogar a final com as americanas. As americanas jamais perderam um jogo nas Olimpíadas, né? Como que é, Marta? Passa, assim, um devaneio
vai que dá para ganhar, ou você entra sabendo que não vai ganhar, vamos tentar fazer a derrota menor possível. Como é que funciona isso na cabeça de quem vai jogar contra as invencíveis? O que passa na nossa cabeça é o seguinte: nós temos que entrar para ganhar delas. Não interessa se é Estados Unidos, se é americana, se deixa de ser. A gente conversava muito lá dentro do vestiário, sabe, Ju? Quem fala assim: olha, gente, a torcida é delas, nós estamos dentro da casa delas, a obrigação de ganhar é delas, então vamos correr em cima delas também, sabe? Elas vão ter que ganhar da gente, vai, mas vai ter que correr muito mais do que correr com as outras equipes. Então a gente queria realmente, a gente entrou em quadra para ganhar. Ninguém entra em quadra e fala assim: ah, já ganhamos, já perdemos. Nunca, jamais. E a gente entrou com sangue nos olhos também, que nosso comecinho de jogo foi muito bom. Mas você sabe, né? A gente não aguenta aquelas americanas, elas marcam muito forte. É diferente o ritmo de jogo delas, o treinamento delas, sabe? Mas a gente fez com que no Mundial mudasse tudo isso, né? Porque a gente é capaz. Se a gente disputou uma final com elas dentro da casa delas, e elas tiveram que correr muito para poder ganhar da gente, lá na Austrália poderia ser o quê? Diferente, como foi, que elas não estavam nem na casa dela nem nós na nossa casa, era neutro lugar, e quem ganhasse ali faria uma festa maravilhosa. Então foi o que aconteceu com a seleção brasileira e os Estados Unidos perdeu. Mas eu acho que daqui para frente, Ju, que é meio difícil, viu? Que elas foram com o Dream Team para jogar as Olimpíadas. Aquelas meninas que jogam a W, tem meninas lá que são macacas velhas, eu conheço todas, a maioria delas. A Dawn Stanley jogou comigo, ela é a técnica da seleção olímpica. Então, a gente sabe que o trabalho que eles têm lá é muito forte, né? Então, infelizmente, a gente tem que torcer sempre para a gente estar disputando uma final com elas, não estar de fora. Agora, a diferença entre os homens está cada vez menor, né, Marta? Ah, então, eu até vi o jogo de França e Estados Unidos, eu torci muito para a França mesmo. Primeiro jogo elas ganharam, né? Eu fiquei assistindo o jogo dos meninos, mas eles também foram com um time, pelo amor de Deus, hein? Não dá para jogar com esses meninos, eles são muito grandes, jogam muito fácil. Então, para ganhar dos Estados Unidos agora também vai ser mais difícil, né? Acho que a França teve num momento muito bom, jogaram direitinho, porque os americanos gostam de jogar com a bola na mão, né? E se você tira esse ritmo e jogo deles, eles ficam nervosos e acabam fazendo o que fizeram contra a França, que eu gostei muito. Mas na final não teve jeito. Foi pouco ponto também, né? Foram acho que 3 a 4 pontos, ou abriu um pouquinho no final, que fizeram uma babada no finalzinho de uma passe de troca de bola na saída da lateral. Nossa, eu falei, não acredito. E eu estava torcendo para que a França pegasse aquela bola, chutasse, caísse, que ia ser ótimo. Mas não aconteceu, né? Fazer o quê? Né? Agora, se a gente considerar, né, Marta, que o LeBron James não foi, que o Stephen Curry não foi, né, que o Barba não foi, realmente difícil, né? É difícil jogar com eles. O pessoal ia chegar na quadra, o máximo que ia querer pedir um autógrafo para os caras e tirar foto, porque não tem outra coisa para fazer. Eles jogam demais, eles dão show. E antes da gente fazer o próximo intervalo, ainda no campo pessoal, você e Paula se encontram, você e Hortência, você e Janete, aquela geração mantém uma relação? Muito difícil, Juca. Cada um tem seu trabalho, né? Tem a sua casa. A gente, quando tem alguma coisa muito assim impactante, né? Por exemplo, teve um falecimento de uma amiga minha, da Hortência em comum, né? Que acabei mandando uma mensagem para ela, tal. Ela estava super triste, chateada. Foi agora no meio das Olimpíadas. A Janete eu acompanho porque ela fez a transmissão das Olimpíadas também. A Paula eu sei que ela está como a vice-presidente da CBB. Então, cada uma tem a sua vida, né? É muito difícil a gente se encontrar. É uma pena por causa da nossa história. Seria tão gostoso fazer um bate-papo com elas. Mas com a nossa vida corrida do jeito que está, ainda mais com essa pandemia, ficou muito difícil. Se precisar de alguma coisa muito urgente, é só pegar o telefone, com certeza elas vão atender, vão ligar, vão procurar. Mas de se encontrar como a gente gostaria de ter muito mais contato, realmente eu não tenho com elas. Marta, vou fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltamos em seguida.
eu converso com Marta Sobral, nossa campeoníssima de basquete, nossa extraordinária pivô, uma das melhores de todos os tempos, não apenas no Brasil, mas no mundo. E quem tem uma pergunta para ela agora é Marcos Fernandes, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Uma pergunta que vem da China. Oi, Marta. Eu sou Marco Fernandes, sou pesquisador do Instituto Tricontinental e falo aqui de Xangai, na China. Primeiro eu queria dizer que é uma honra participar desse programa, eu que tanto vibrei com as glórias do basquete feminino brasileiro, principalmente as vitórias em 1991 em Havana, no Pan-Americano, e o Mundial Feminino em 94 na Austrália, aliás, contra a China. Bom, essa semana a gente viu o final das Olimpíadas, em que a China teve um excelente desempenho, quase superou os Estados Unidos em número de medalhas de ouro pela primeira vez, mas antes do final das Olimpíadas, o governo anunciou um plano ousado, em que pretende massificar a prática esportiva na população. E espera que até 2025, quase 40% da população pratique esportes regularmente, e promete criar as condições para ter quase 3 milhões de instrutores esportivos trabalhando diariamente no país inteiro. Bom, diante disso, eu queria te perguntar qual que você acha que seria o papel do Estado brasileiro no incentivo à prática esportiva e, evidentemente, criando as condições também para o esporte de alto nível, de competição olímpica, mundial, e que a gente sabe que nos últimos anos o Estado brasileiro pouco incentivou. O que você acha então que deveria ser feito nos próximos anos para que a gente possa, de fato, popularizar ainda mais a prática esportiva no Brasil? Você tem todo o tempo do mundo para dar essa resposta, que eu sei que não é fácil, tá? Não se preocupe com o tempo. Nossa, porque se a gente pudesse fazer o que a China está fazendo lá, seria importantíssimo para o nosso país, né? Nossa, que pergunta, viu, Marcos? Obrigada pelo carinho, tá longe. Você sabe que tem que ter política pública, né? A gente tem praças aí que estão vazias, tem ginásio que estão vazios, fizeram um monte de ginásio elefante brancos aí para as Olimpíadas que estão vazios, né? E fala lá do Rio de Janeiro, mas falando do meu São Paulo, aqui do meu estado de São Paulo, a gente tem que ter política pública, sabe? Ver que na periferia ter condições para esse pessoal fazer uma prática esportiva. Eu falo assim, quando eu morava na Freguesia do Ó, eu morava perto de uma escola. Só que para eu jogar basquete, eu tive que ir no Hebraica, que é muito, muito longe. Então, a gente não tem condições de pegar um ônibus e ir longe para fazer a prática esportiva. Eu acho que a gente tivesse trabalhos, programas e atividade em escolas, começando a fazer atividade física nas escolas e estendendo isso para as praças públicas, que nós temos muitas aqui em São Paulo, eu acho que seria o começo, né? E o governo, né, achar e pensar que o esporte é saúde. Se você investe numa criança, numa pessoa para o esporte, com certeza ela vai muito menos ao hospital, vai procurar muito menos um posto de saúde, porque ela vai estar mais saudável. Então, a gente tem que pensar realmente em políticas públicas para que o esporte comece com as crianças, né, apresentando atividade para as crianças e, posteriormente, conseguindo colocar essas crianças em atividades para serem, quem sabe, né, que se quiserem, um dia chegar a uma seleção, ser uma profissional de esporte. Eu acho que tem que começar por aí, né, Juca, pelo menos. Eu acho que é difícil, viu, essa pergunta. Você sabe, Marta, isso aí para mim virou até uma coisa que eu repito e repito, não é de hoje, né? O acesso à prática esportiva no Brasil teria o caráter de estimular a saúde pública de uma maneira, como diz a Organização Mundial da Saúde. Cada dólar que você investe em acesso à prática do esporte, você poupa 3 em saúde pública. Não é? O Ministério do Esporte, na verdade, que acabaram com ele,
é o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, né, Marta? É o Ministério que tem que correr atrás de hospital, de leitos, de mais médicos, né? De cuidar da dengue, de cuidar... Durante a pandemia, né? Que por si só é essa guerra. Mas a gente até hoje não foi capaz de olhar para o esporte como um fator de saúde pública, né? A decorrência disso, formar campeões, é inevitável num país com mais de 200 milhões de habitantes e com gente tão talentosa, né? Com gente com tantas aptidões para esportes coletivos com bola, ou de repente a gente descobre, né, para skate, para surf, para tudo, para ginástica, né? Nós temos muitos talentos, né, Juca? Você sabe que a gente, cada esquina você vê uma criança fazer uma atividade, ou skate, bicicleta, com futebol, com bola, né, como você falou. A gente tem que olhar mais para isso. A gente não é hipócrita de falar assim, não, vamos investir só no esporte, né? A gente sabe que tem que investir na saúde, na educação, na habitação, a gente sabe disso. A gente não quer que invista agora totalmente no esporte, mas a gente quer que dê um olhar mais carinhoso para o esporte, porque se você faz atividade física, você realmente fica menos doente. Está provado aí. As pessoas que se recuperaram e vão se recuperar da Covid, o que o médico diz para ela? Atividade física. Você tem que ter um profissional para fazer atividade física com você. Você não pode fazer nada sozinho, lógico, mas você tem que ter uma orientação. Então, são esses profissionais que vão ajudar as pessoas da doença para poder voltar à sua vida normal. E não tem coisa melhor do que uma atividade física, sabe? De você fazer uma prática esportiva. Ninguém vai sair correndo por aí que nem louco, mas a gente vai ter uma orientação, fazer uma caminhada, fazer uma atividade. Tem gente que acaba se descobrindo um atleta depois dos 40 anos, sabe? De querer jogar um futevôlei, de querer jogar um futebol, mesmo basquete. Eu tenho meus 60 anos e jogo basquete master, eu adoro. Daqui a pouco eu vou jogar um campeonato que está tudo certinho, depois de eu tomar minha segunda dose, no finalzinho do ano vai estar tudo certo. E eu quero jogar, e isso faz bem para a mente, não só para o corpo. Porque essa pandemia acabou com a mente de todo mundo, né? A gente fica muito tempo dentro de casa e atividade física é perfeito. É para a mente e para o corpo. Olha aqui, você deve estar muito perto de tomar a segunda dose, né? Sim, o mês que vem, graças a Deus. Que maravilha, que maravilha. Olha aqui, Marta, você concorda que houve um desmonte das políticas ainda incipientes que havia no Brasil por intermédio das conferências nacionais do esporte? Isso tudo acabou, Marta? Olha, Juca, tá bem difícil, viu? Não tá tendo muito acolhimento, né? Eu não sei te dizer. A gente fica triste, né? Porque eu acho que os atletas estão um pouquinho afastados, né? Tem que ter mais união nesses atletas para poder ter mais pessoas brigando, né? Por um direito que é bom para todo mundo, não é só para a gente que é atleta de alto rendimento ou que foi atleta de alto rendimento. Para as pessoas que estão chegando, para essa geração nova que estão chegando. Então a gente tem que mobilizar mais, né? Para poder ajudar esses novos atletas daqui para frente. Você sabe outro dado da Organização Mundial da Saúde? O Brasil é o 5º país do mundo em sedentarismo. Aí, quando você fala, Marta, claro que a gente não quer dinheiro só para o esporte, quer para a educação, quer para a saúde. O que as pessoas não se dão conta é que investir em esporte é investir em saúde, como já mostramos, e em educação. Você não educa para a cidadania se você não educa também o lidar com a frustração, o aprender a ganhar, o aprender a perder. Nós não estamos falando em fazer esportista de alto rendimento. Isso é uma decorrência quase automática, mas não é esse o objetivo, tá certo? Com certeza, Ju, que eu falo assim de ter esporte na escola, porque na escola a gente aprendeu a matemática, o português, a ciência, a geografia. Por que a gente não pode aprender o esporte na escola? Acho que cultura, esporte, eles estão todos juntos, tem que andar unidos, a gente não tem que separar. Por que a escola também não pode ser uma porta para poder, como você falou, não é que a gente queira que as crianças sejam um atleta de alto rendimento, mas de você ensina tudo, o conceito de você servir, de ser servido, de você ter disciplina,
sabe? De você respeitar o seu colega, de você ajudar o seu amiguinho, sabe? É muito bacana você ensinar essas coisas para as crianças. Eles aprendem fácil e rápido. Eles têm essa facilidade de aprender. E a escola está ali para isso, já tem ali, né? A escola já está ali perto. Por que não abre para as criançadas fazer atividade física ali na escola do jeito que a escola comporta, né? Porque tem escola que não tem ginásio, mas a gente pode comportar alguma outra atividade que não é só basquete, tem outras modalidades esportivas que a gente pode estar ensinando para essas crianças, né? De acordo com a sua escola e o que ela pode estar oferecendo. Eu sempre fico pensando, Marta, pega os fins de semana, não apenas as escolas fecham no Brasil nos fins de semana, em vez de abrir suas portas para a comunidade, para poder usufruir daquele espaço, como pegue estacionamentos de banco, só estacionamento de banco, banco que não funciona no fim de semana. O que você não pode fazer nesses espaços, Marta? Olha, dá para fazer uma brincadeira bem bacana, viu? Você pode colocar uma quadra uma rede de vôlei, pode colocar um campinho de futebol, né? Umas travinhas de futebol, uma tabela móvel de basquete. Dá para fazer uma brincadeira muito bacana, Juca, mas só que precisa de vontade, né? É Vontade isso. pública, política de fazer. Que não adianta você ter o espaço e não ter vontade, porque o povo precisa, o povo está carente e as pessoas não têm vontade de fazer isso, fica complicado. Dá para pegar uma corda e fazer como se fosse Ou rede de vôlei ou de tênis, dá para pular amarelinha, né? dá para fazer Dá pular para corda, isso, dá para fazer tanta coisa, pular exato. corda, dá para dançar, né? Dá para É, uma porção de coisas, uma porção de ginástica coisas. laboral tem muitas Marta, conta um senhoras. pouco para quem nos vê, como é que o basquete entrou na sua vida? Como é que você abraçou o esporte do bola ao cesto? Bem, eu comecei com 14 anos, eu sou de uma família de 7 irmãos. O meu irmão mais velho jogou futebol, jogou basquete, fazia um pouquinho de tudo, ele já faleceu há muitos anos. E ele me viu uma vez com 13, 12 anos, ele falou assim, o que você quer ser quando crescer, né? Que eu já era alta demais. Eu falei, eu quero ser basqueteira, não sabia nem que falar basquete, jogador de basquete, eu falei basqueteira. E ele me levou primeiramente no Palmeiras, né? Onde eu conheci o Carioquinha. Nossa, fiquei fã do Carioquinha, que ele era técnico e jogava lá no Palmeiras. Só que já naquela época, olha que preconceito, não tinha basquetebol feminino lá. A gente briga tanto para ter modalidade esportiva em todos os clubes, mas não tinha basquetebol feminino lá no Palmeiras. Aí ele me falou que no Hebraica, o Vlamir Max, ele era técnico lá no Hebraica e me falou para eu estar indo lá. Aí eu fui, nossa, Ju, foi muito engraçado, né? E quando eu cheguei lá para conversar com o Vlamir, eles tinham acabado de dar treino para as meninas, eu fiquei assistindo com o meu irmão. Aí quando acabou, ele veio falar comigo, eu falei, eu queria falar com o senhor, né? Toda tímida, tinha vergonha, até hoje, né? Sou tímida. Aí ele falou assim, o que você quer falar comigo? Eu falei, olha, professor, eu queria muito aprender a jogar basquete e tal, né? Eu falei assim, não, mas quantos anos você tem? Porque a gente só trabalha com categoria de base aqui, é de 14 a 16 anos. Mais do que isso a gente não consegue, né? Porque não tem adulto aqui no nosso clube. Aí eu falei assim, quantos anos você acha que eu tenho? Ele falou assim, você deve ter uns 17, 18. Eu ia fazer 15 anos ainda. Então ele ficou impressionado que eu já tinha 1,90 m, magrinha pra caramba, não sabia nada. Ele me deu uma bola só para segurar, mão grande assim. E já foi marcando para eu começar a treinar na semana seguinte. E eu, quando eu comecei a treinar, Ju, que eu não tinha tênis, né? Fiquei toda feliz de começar a treinar, mas não tinha tênis, não tinha bolsa, não tinha nada. E a única coisa que eu tinha era um quichute, que era o tênis que eu ia para a escola e que eu ia treinar lá no Hebraica, aquela quadra linda, maravilhosa, eu com tênis quichute, que ficava toda a marca preta no chão, assim, porque ele marca, né? Não tem jeito, era um tênis escuro. E quando o Vami carinhosamente me viu assim com aquele tênis, ele me deu um presente, me deu um tênis que eu nunca mais vou esquecer. Na época era topper, nossa, era lindo vermelho, por isso que eu adoro vermelho. E ele me deu de presente e foi um presente maravilhoso que eu nunca não esperava e comecei a jogar. Fiquei muito pouco tempo lá com o Vlamir, foi apenas 6 meses e ele me liberou para jogar aqui em Santander. Foi quando a Laís Helena me viu jogando um campeonato mirim lá em Araçatuba
e ela achou que eu tinha potencial, que eu poderia estar treinando muito mais, né? Que eu treinava 2 vezes por semana só no Hebraica. Ela achava que eu teria que treinar muito mais para poder ter uma melhora. Aí ela conversou com o Vlamir me liberou, eu vim com a minha família todinha para Santo André, onde eu estou até hoje, família Buscapé em peso. Morei do lado da Pirelli, minha casa era o quintal da Pirelli. Eu treinava de manhã, chegava cedo, até às 11 horas, ia para casa, almoçava, ia para a escola. Quando era umas 5h30 da tarde, 6 horas já estava de volta para o clube. Então, a minha vida era treinar de manhã, ir para a escola à tarde e à noite, finalzinho de tarde, comecinho da noite, treinava também. Então, Juca, eu treinei muito, com o maior prazer, levantava cedo, adorava. A Laís falava assim, que você quer chutar de 3 pontos, entre muitas coisas que eu fazia, eu queria chutar de 3 pontos, né? Ela falava, você quer treinar de 3 pontos? Então levanta mais cedo. Então eu chegava muito cedo para treinar arremesso de 3 pontos. Aí depois eu ficava, depois do treino, para treinar a parte de pivô, que eu era pivô, né? Na época, no 1,90 m para a seleção brasileira, era importante eu treinar de pivô, que era o meu lugar, não era chutar de 3. Então eu treinava muito, era muito bom, ficava muito feliz, era feliz demais de treinar de manhã, de tarde, de noite, se eu pudesse. Tanto que eu fui em toda a seleção, né? Comecei para a seleção brasileira com 16 anos, depois disso não parei mais, só não fui quando eu realmente tive problema de saúde. Nada como ter um Vlamir Marques na vida, né, Marta? Nossa, eu amo de paixão, amo de paixão. Eu também. É um dos meus tipos, assim. Tenho o Vlamir na conta de uma figura realmente raríssima. Marta Sobral bandejas. Como pergunta derradeira dessa nossa conversa de hoje. Você se sentiu, como eu, ofendida com o que fizeram os nossos jogadores de futebol ao subir no pódio sem o uniforme oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, por mera picuinha? Você sabe que as coisas do futebol é tão complicado, né, Juca? Para eles tudo é mais fácil, né? As coisas acontecem muito mais rápido, as pessoas, os investidores investem muito mais no futebol porque o retorno para eles é muito rápido no dia seguinte. Eu acho que se você tem uma regra, eu acho que a gente aprende isso, o atleta aprende isso. Regras são regras e você tem que seguir a regra. A gente sabe que eles tinham um contrato, falaram que eles tinham um contrato que poderiam estar com o uniforme do patrocinador, que já tinham conversado com o COB, que eles tinham liberado, mas vai saber quem que é que está brigando com quem, né? O atleta sempre fica ali no meio, né? Ele não sabe para onde correr. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, a gente não sabe qual que é a posição dos atletas nesse momento, né? É difícil porque eles ficam no meio dessa briga, né? Fica no meio da situação. E eles têm a palavra, porque se eles soubessem a força que eles têm, não é, Juca? Se eles falassem, olha, a gente vai fazer assim, porque se todo mundo está andando nessa linha, por que eu tenho que desviar, ir para uma linha diferente? Então, se é todo mundo do mesmo barco, vamos todo mundo do mesmo barco. Agora, se desvia, tem alguma coisa errada aí, eles têm que se orientar e se manifestar também, né? Não pode ficar quietinho no canto deles. Marta Sobral, muitíssimo obrigado, adorei te rever, espero poder te rever mais. Marta, se Deus quiser, será candidata a deputada estadual nas próximas eleições e nós vamos precisar prestigiar mais gente do esporte na política brasileira. Você sabe que na quinta-feira que vem estaremos de volta às 9h30 da noite aqui na TVT de São Paulo 44.1 e na TVE da Bahia na terça-feira também às 9h30. Não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.